Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. O vídeo já está disponível, tá? Nesse link está o vídeo da mensagem que nós pregamos na Casa de Oração Adoradores do Reino com o título Como Não Entendeis Ainda. Se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, ajuda nós transformarmos este canal em um canal evangelístico. Assista essa mensagem. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Marcos, por gentileza, Marcos, capítulo de número 8 e o versículo 21. Marcos, capítulo de número 8 e o versículo de número 21. Quem encontrou, diga amém. Acharam? Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 21. Olha só, aqui é o próprio Senhor Jesus falando. O próprio Senhor Jesus falando. Olha o que diz Jesus. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Jesus, ele está falando isso meio que indignado. Ele está falando isso aos seus discípulos meio que indignado. Eu vou repetir pela segunda vez essa fala do Senhor Jesus. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Como é que vocês não entenderam ainda? Como é que vocês presenciaram tantas coisas andando comigo e ainda não entendeu? Eu vou ler pela terceira vez e eu quero que você, com bastante fé, com bastante força, você repita após mim, tá certo? Deixa eu só ver se você ainda lembra. Qual é o teu nome mesmo? Igreja Viva. Você é uma igreja viva, uma igreja que tem força. Você é também a igreja do Senhor. Eu vou ler pela terceira vez e você vai repetir bem alto e bem forte. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Como não entendeis ainda? Crê mesmo nessa palavra? Então, por gentileza, desocupe as tuas mãos e vamos aplaudir essa palavra. Aplaude, abre a tua boca e diga glória a Deus. Abre a tua boca e diga glória, glória, glória. Olha que lindo, Senhor. A tua igreja te aplaudindo e também te glorificando. Abre os céus sobre essa igreja viva. Abre os céus sobre esta casa de oração. Ouve a glorificação do teu povo, a exaltação dos teus escolhidos. Cada um que está aqui veio escolhido pelo Senhor. Veio para ouvir não palavras de homens, mas o Senhor falar. Então que o pregador diminua, que o ministro diminua e que o Senhor apareça nessa noite. Fala com os teus filhos, fala com os teus servos, todos esses que estão aqui na Casa de Oração Adoradores do Reino, quanto esse que está nos acompanhando pela internet. Oh meu Pai, enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, que o teu Espírito vá passando, avivando, restaurando e transformando. Repreende desde já todo atrapalho. Envia a tua palavra com poder e autoridade e que ela produza grande resultado, poder e glória na vida do teu filho, na vida da tua filha, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Senta um minutinho, por gentileza. Eu quero que você preste bastante atenção. Faça silêncio para que você entenda. Porque vai ser tão rápida essa pregação que rapidinho ela vai acabar. Jesus, indignado, ele falou com os seus discípulos: como não entendeis ainda? Mas para que você entenda essa indignação, você precisa conhecer a história, o que foi que aconteceu, que fez com que o Senhor Jesus ficasse indignado com seus discípulos.
Porque Jesus quase nunca ele saiu do sério. Quase nunca Jesus se estressou ou se indignou. Então o que foi que aconteceu de tão grave para fazer o Senhor Jesus falar duro dessa forma? Ô discípulos, como que não entendeis ainda? Como é que vocês ainda não prestaram atenção, não aprenderam, não entenderam? E para que você entenda, eu quero que você vá comigo em Marcos ainda, só que volta lá para o capítulo de número 6, para que você entenda o motivo dessa indignação. Marcos, capítulo de número 6. Jesus ele vai estar ensinando. Jesus ele vai mandar com que o povo se assente. Jesus ali estava ministrando, fazendo o que ele foi chamado ou enviado para poder fazer, trazer as palavras de boas novas, trazer boas notícias. Fala comigo, boas notícias. Você precisa de boas notícias, e você vai ter boas notícias. E Jesus estava lá, ensinando as Escrituras, e quando chegou um determinado momento, Jesus, ele movido de uma íntima compaixão, e eu quero que você veja no versículo 34, por gentileza. Eu estou lendo Marcos, capítulo de número 6, versículo 34. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando Jesus ele começava a ensinar, não era como nos dias de hoje. Quando você convida alguém para vir à igreja, quando você convida alguém para vir ao culto, o pastor pede para você convidar, vamos lá na igreja. Uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam é o seguinte: que hora que acaba o culto? Começa que horas? Acaba que horas? Aqui na Coá todo mundo sabe que a reunião de 6 começa às 6 de domingo, começa às 6 e no máximo vai até 7h20, no máximo, estourando. A média é de 1h e 10, às vezes a gente extrapola um pouco. Mas é assim ou não é? Quando se pergunta, porque hoje não se tem mais paciência de ficar 4 horas sentado ouvindo uma pregação. Não tem. A pessoa, no modo geral, ela gasta, sei lá, quem bebe, por exemplo, gasta uma noite toda bebendo, ouvindo músicas que às vezes traz desrespeito à família, desrespeito à mulher. Mas mesmo a música trazendo desrespeito à mulher, a mulher está lá, dançando, fazendo um tal de um quadradinho lá, e dança. E ela começa a aceitar o desrespeito, porque depois, quando alguém se converte, você homem, você mulher, você pensa o que você fez lá atrás e você imagina: nossa, quanta coisa eu fiz. Quando nós não estamos convertidos, por pior que seja a situação, nós aceitamos passar por ela, porque há uma cegueira. E depois que você se converte, meu Deus do céu, que tanta coisa que eu fiz, quanta loucura. Mas graças a Deus que a misericórdia de Deus nos alcançou, e tudo que nós fizemos no passado foi lançado no mar de esquecimento, e hoje só serve para mostrar quem você era e quem você é hoje, para a glória do Senhor. E Jesus, quando ele ensinava, as pessoas elas não ficavam olhando para o tempo, querendo ver o tempo passar. Jesus, quando ensinava, era uma coisa tão gostosa que eles não viam o tempo passar. O dia foi passando e foi avançando muito aquele dia, e Jesus percebeu que aquelas pessoas estavam com fome, uma fome física, e ele vai despedir a multidão.
Eu quero que você veja no versículo de número 35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: Senhor, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Presta atenção. Aqueles que estavam sendo ensinados por Jesus não estavam preocupados com o tempo, mas os discípulos, aqueles discípulos que andavam com Jesus, eles estavam preocupados com o tempo que estava passando. E Jesus ali já observou que aqueles discípulos, eles não estavam aprendendo nada. Mas nesse momento Jesus não disse nada, Jesus ficou calado. Fala aí, Jesus calou. Quantas vezes você engoliu o sapo para não ter que dar respostas? Quantas vezes você já calou para poder não passar por uma pessoa ignorante, não é? Jesus ficou calado, não disse nada. Ele só disse o seguinte: despede-os. Os discípulos ainda vão dizer mais, olha: despede-os para que vão em campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si. Olha o que os discípulos estão dizendo, dando ordem a Jesus. Despede eles, Jesus, para que cada um vão procurando nas aldeias, nos campos, algum lugar que compre pão, e cada um compra para si pão. Mais um motivo para Jesus se indignar, mas nesse momento Jesus não disse nada. E comprem pão para si, porque não tem o que comer. Mais uma vez Jesus ele se indignou, porque os discípulos estavam querendo oferecer um outro pão, e Jesus já tinha ensinado para eles: eu sou o pão da vida, e quem come deste pão da vida não vai ter necessidade, não vai ter fome. Jesus já tinha ensinado isso para ele, minha gente, para os discípulos. Versículo 37, ele porém respondendo lhe disse-lhes: dai-lhe vós o que comer. Olha o que Jesus vai dizer: você quer que eu despeça o pessoal? Dai-lhe vós o que comer. Aqui nós vamos aprender o seguinte: Jesus nunca vai te pedir nada que você não possa fazer. Nada. Deus não vai tocar no teu coração nunca em alguma coisa que você não tenha condições de fazer. Tudo que Deus pedir a você, tudo que Ele colocar em teu coração, primeiramente Ele sabe que você pode, você vai conseguir. Mas aí os discípulos vão dizer para Jesus: mas nós não temos nada. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Falta de fé, não é? Isso mais uma vez traz uma indignação a Jesus, mas ele não fala nada. E ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo ele, disse: 5 pães e 2 peixes. E ordenou que lhe fizessem assentar todos em grupos sobre a erva verde. Jesus mandou que se organizassem para que um milagre aconteça. Fala assim comigo: para um milagre acontecer, tem que haver organização. Você está orando e pedindo a Deus um carro, mas não se organizou para tirar a carteira. Você está orando e pedindo a Deus um emprego, mas ainda não fez o currículo. Você está pedindo a Deus que abra as portas de emprego, mas os seus dados estão todos bagunçados. Que se amanhã você receber um chamado, fala assim: venha participar de uma entrevista hoje, você não sabe onde é que está a identidade, você não sabe onde é que está a carteira de trabalho. Ah, pastor, mas é digital. Mas você não tem nem ela instalada ainda no seu celular. Pedir e não se organizar é mesmo de falar para Deus que não precisa de milagres. Por isso que Jesus ele vai dizer: organizem-se, sentem de grupos em grupos,
Isso é organização. Pede a Deus que Deus abençoe, abra as portas e que tenha um aumento, mas não é organizado no trabalho. Como que vai ter aumento se não tem organização? Para que o milagre acontecesse, Jesus fez isso, mandou que todos se assentassem para que houvesse a organização. E ele vai dizer assim, no versículo de número 41: e tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos aos céus, e o abençoou, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Você viu esse milagre? Mas olha o que Jesus ele vai fazer. Eu não vou distribuir os pães. Vocês, discípulos, peguem os cestos e entreguem os pães para as pessoas. Então os discípulos estavam com os cestos. Os discípulos olhavam para os pães, tirava o pão e dava para uma pessoa, tirava o peixe e entregava para uma pessoa, e quanto mais pão os discípulos tiravam para distribuir, mais pão se multiplicava dentro daquele cesto. Os discípulos tiravam, os discípulos entregavam, os discípulos tiravam, os discípulos entregavam, e não faltava pão, porque havia multiplicação. Escute, o Deus dos céus está aqui nessa noite entregando multiplicação na sua vida. Não vai acabar a paz na tua casa, não vai ser arrancado a paz na tua família. Por mais que estejas enfrentando lutas, tenho certeza que a paz na sua família vai chegar em nome de Jesus. Quem foi que entregou os pães? Os discípulos. Eles viram, eles olharam para aquilo, eles presenciaram um milagre. Só que não vai ficar só nesse. Rapidamente, vá para o capítulo de número 8, porque vai acontecer de novo uma outra multiplicação. Deus ele vai encontrar a mulher cananeia, depois ele vai ter a cura de um surdo e um gago que era muito conhecido na região de Decápolis, que é chamado 10 cidades. E no versículo de número 8, quem achou, diga amém. Naqueles dias, havendo muita grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus mais uma vez chamou para si os discípulos e disse: eu tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, eles desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Repete comigo: alguns deles vieram de longe. Você sabe que quanto maior é o sacrifício de você vir até a casa de Deus, melhor é a resposta dos céus na sua vida, porque aumenta o sacrifício. Quer ver? Essa igreja quase ninguém é do Planalto Uruguai. Quer ver? Levanta a mão, quem é do Planalto Uruguai? Do Planalto Uruguai. Levanta a mão de quem não é do Planalto Uruguai. Diz para você. Tem pessoas que vêm de longe aqui, de longe. Tem pessoas que vêm caminhando para cá, de longe, muito longe. Só que esses sacrifícios, eles nunca são em vão, porque quanto maior é o teu sacrifício para o Senhor Jesus, maior vai ser a tua resposta para a glória de Deus. E Jesus disse: muitos estão vindo de longe, eles não têm o que comer. Versículo de número 4: e os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Espera aí,
Não fazia muito tempo que eles viram Jesus multiplicar os pães. Você está vendo aí? Nós não estamos falando de pessoas que passeavam com Jesus, estou falando de discípulos. Há pouco tempo eles viram Jesus multiplicar os pães. Ele já está perguntando: de onde pode alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Eles esqueceram. Fala comigo, esqueceram. E isso também indignou Jesus, lógico. Você sabia que tem pessoas que vieram para a igreja, já foram curados na igreja, e hoje você não vê mais elas aqui? Muitas. Desde o início do ministério lá, há uns 2 anos e alguma coisa até hoje, quantas pessoas foram curadas? E cadê essas pessoas? Porque elas esqueceram. E eles esqueceram de um milagre. Versículo 5: e perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Talvez seja até a sobra da primeira multiplicação, vai saber. E ordenou-lhe a multidão mais uma vez que assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, para que pudessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinha também uns poucos de peixinhos. E tendo dado graças, ordenou que lhes também pusesse diante. Comeram e se saciaram, e dessa multiplicação levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e também despediu a multidão. Primeiro milagre aconteceu, já estou finalizando a mensagem. O segundo milagre aconteceu. Eles esqueceram do primeiro milagre. Vai acontecer que eles vão precisar ir para um outro lugar, e eles vão entrar no barco. E é aqui que eu quero que você preste atenção. Jesus já ouviu muitas coisas ao ponto de ficar indignado com os discípulos, mas nada falou, nada fez. E Jesus, ele entrou no barco, no versículo 10, e entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com eles, pedindo-os para que os tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não será dada sinal algum. E deixando, tomou a entrar num barco e foi lá para o outro lado. E eles se esqueceram de levar, o que está escrito aí? Pão. Sobraram 7 cestos, e eles esqueceram de levar pão. Tem hora que eu penso que esses obreiros da Coar, eles dão a pau nesses discípulos, viu? Porque os discípulozinhos que até agora não prestaram atenção em nada, foram fazer uma viagem e esqueceram de levar comida, esqueceram de levar pão. Mas no versículo ainda 14, no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos fermentos de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Quando Jesus ele disse: guardai-vos do fermento dos fariseus, se afaste do fermento dos fariseus, é aquilo que eu digo para você às vezes: não fique do lado de quem tira a tua energia. Não fique andando com quem não tem a mesma fé que você, porque nós absorvemos a energia de quem anda com a gente. Às vezes você é uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você é uma pessoa de Deus, e sendo uma pessoa de Deus, acaba andando com pessoas que não têm a mesma fé. Alguém que diz: ah, não precisa ir para a igreja. Ah, mas não é bem assim. Ah, por que ir para a igreja todo domingo? Ah, por que ir para a igreja quarta e sexta? Não, não vou não. E acaba fazendo com que você absorva essas energias.
E Jesus ele disse: apartai-vos dos fermentos dos fariseus. Afasta, fala comigo, sai fora. Você tem aqueles amigos que te colocam para baixo e que tentam atrapalhar a tua fé. Escuta aqui, hein? Sai fora. Fermento quer dizer corrupção, algo mal. Toda vez que se fala em fermento na Bíblia, se fala em uma coisa ruim. A própria palavra vai dizer que um pouco de fermento ele modifica toda a massa. E Jesus ele vai dizer: vocês aí foram contaminados pelos fariseus. Vocês aí se afastam desse fermento. Vocês estão brigando por quê? Ah, é porque ele não trouxe pão. Aí o outro: não era para que eu tivesse trazido o pão, era você. E começaram a brigar por causa de pão. E mais uma vez esqueceram que Jesus multiplicou pães na primeira vez, que Jesus multiplicou pão na segunda vez. Eles estavam diante do único que tinha o poder de fazer a multiplicação e estavam brigando. E aí, para fechar essa mensagem, eu quero que você acompanhe comigo no versículo 17. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Vocês esquecem rápido demais. E Jesus vai dizer o porquê que se esquece, porquê que às vezes nós nos esquecemos rápido das coisas. Porque os nossos corações, por muitas vezes, ele fica endurecido, ele fica fechado. Quando nós pregamos uma mensagem aqui, ela só fica armazenada em você, não se você guardar na sua mente. Porque amanhã vão te mandar mensagens, vai conversar outras coisas, e quando conversarem outras coisas, você vai acabar esquecendo. Vão acabar esquecendo. Mas quando você guarda os ensinamentos no teu coração, não tem nada que tire, não tem nada que arranque, e você nunca vai esquecer, porque não está guardado na tua mente, mas está fincada nas tábuas do teu coração. Por isso que tudo que você ouvir da parte de Deus, pode aplaudir, por favor. Amém. Tudo que você ouvir da parte de Deus, guarda no coração, porque do teu coração ninguém pode tirar. Da mente você esquece. E Jesus ele vai dizer isso para eles: tendes ainda o vosso coração endurecido? Sabe por que vocês não aprenderam? Por que vocês não compreenderam? Porque o vosso coração ainda está endurecido. Tendo olhos, não estão vendo? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês levantaram? E aí eles vão dizer: 12. E quando eu parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês levantaram? E disseram-lhe: 7. E eles lhe disse: como não entendeis ainda? Diga a glória a Deus. Se coloca de pé. Se coloca de pé, aplaudindo o Senhor Jesus. Você vai ver o porquê que Jesus se indignou. Porque os discípulos tinham óleo e não estavam vendo. Eles tinham os ouvidos e não estavam ouvindo nada que Jesus estava falando. Mas por que nada entra nos ouvidos? Ou por que não se enxerga? Porque o coração endurecido, ele não deixa nada entrar. Você que está aqui me acompanhando por essa transmissão, não sei como você chegou até aqui, não sei como você chegou até essa transmissão, mas uma coisa eu sei e eu vou dizer para você: enquanto o teu coração estiver endurecido como pedra, nada vai dar certo na sua vida.
Porque a única forma de nós conseguirmos alcançar inclusive a paz na família é quando nós tirarmos este coração de pedra e pedir a Deus para colocar um coração novo, um coração de carne, segundo o coração dele. No coração transformado não pode ter mágoas, queridos. Em um coração transformado não pode haver rancores. Em um coração transformado você não pode lembrar do que aconteceu há 10 anos atrás, há 15, há 20 anos atrás. Tem pessoas que ainda não falam com seus parentes por causa de briga de infância. Hoje são adultos e ainda assim não se falam. Imagina se você for ficar com raiva de todo mundo que falar alguma coisa de você, você não vive. Porque tem mais gente para falar de você do que pessoas para te elogiarem. Tem mais gente para te detonar, para te colocar para baixo, para poder criar artimanhas e atrapalhar inclusive o agir de Deus na sua vida. Tem mais gente para fazer o errado do que para te ajudar. E se você for ficar com raiva de todo mundo, você não vive. Você não vive. Imagina se eu fosse ficar com raiva de quem me chama de ladrão, eu ia ficar com raiva de todo mundo, menos de você. Imagina se eu fosse ficar com raiva de quem já abriu a boca muitas vezes e disse: eu vou te matar, viu? Imagina, mata nada. Sabe por que não mata? Porque ninguém tem o poder de encostar as mãos em mim ou em você. Só quem pode tirar a nossa vida foi aquele que nos deu o nosso Senhor e Salvador. Mas vamos fazer uma oração. Mas antes de orar pela tua família, eu quero orar por você. Pedir a Deus para trocar esse coração, para tirar esse coração. Não sei o que é que pode ter aí, mas ele precisa ser limpo. Libera o perdão, perdoa. Amanhã pede perdão, pastor, mas eu estou certo. Pede perdão, você não vai perder nada. Você não vai perder nada. Muito pelo contrário, você vai ganhar. Mas para que você comece uma transformação na sua vida, primeiro, você tem que aceitar na sua vida aquele que transforma. Jesus Cristo, ele foi pregado naquela cruz, passou por aquela humilhação, e ele fez isso para que você tivesse vida. E não somente vida, mas tivesse uma vida de paz, uma vida em abundância. E a única coisa que precisa, a única coisa que você tem que fazer é entregar a tua vida para Ele. Confessar a Jesus como teu Senhor, confessar a Jesus como teu Salvador. E Ele já fala no teu coração há muito tempo para você fazer isso. Há muito tempo Ele pede para você se entregar. Há muito tempo Ele pede para você voltar. E hoje Ele pergunta para você: como não entendeis ainda? Olha aqui para mim, vai. Olha aqui para mim. Jesus, Ele está te fazendo uma pergunta: como não entendeis ainda? Como não entender o que, pastor? Como não entendeu que só Ele é Deus na tua vida? Como não entendeu ainda que por pior que seja a circunstância, Ele te estende as mãos? Por mais que as pessoas te virem as costas, Ele está de mão estendida para você, só dizendo: vem, vem. E é o convite que Ele te faz hoje. Se você está aqui e ainda não entregou tua vida para Jesus: pastor, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. Jesus está te convidando. Ele está dizendo: larga tudo e vem. Se você está aqui e não fez isso ainda, não entregou sua vida para Jesus, mas quer fazer isso hoje, eu quero orar por você. Junto comigo, dê um sinal com as suas mãos e diz: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Meu caso não é esse, pastor. Eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas eu saí, eu me desviei, fui por outros caminhos, mas eu quero hoje voltar para Jesus. Se você quer voltar para Jesus,
junto comigo, dê um sinal com as suas mãos e volte para o Senhor Jesus. Estão todos bem? Está todo firme? Você que está nos acompanhando pela internet, se você entregou a sua vida para Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, eu vou te dar um conselho. Não sei de onde você é, mas procura uma igreja que pregue a palavra de Deus. Uma igreja que não faça vendas, porque a igreja não é comércio. Uma igreja que não explore a sua fé. Uma igreja que pregue a palavra. E lá, na frente de toda a igreja, confesse Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Pastor, entreguei aqui nessa transmissão. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, porque é um vídeo gravado. Não sei quando, mas vá, procura uma igreja e confesse o Senhor Jesus na frente de toda a igreja, porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Faça isso, em nome de Jesus.